Bom, vamos falar agora sobre doenças transmitidas por contaminação com material perfluorocortante. Mas antes de iniciarmos, temos que ter em mente os conceitos básicos, que são o conceito de imunogenicidade, que é a capacidade de uma substância desencadear uma resposta imunitária do organismo, quando uma substância ou micro-organismo induz uma resposta imune e se combina com os produtos dessa resposta, dando uma rápida imunidade à pessoa. E de patogenicidade, que é a qualidade que tem um agente infeccioso de uma vez instalado no organismo do homem produzir sintomas em maior ou menor proporção entre os infectados. Aí, com esses conceitos em mente, a gente parte para a introdução do assunto. E fala que os acidentes com materiais perfluorocortantes são graves devido às possíveis consequências às doenças que colocam o indivíduo constantemente em risco. E o índice de acidentes dessa natureza é alto no mundo inteiro. Nos Estados Unidos, por exemplo, ocorrem 8.000 acidentes envolvendo agulhas por ano. Pode-se definir, então, material perfluorocortante como objetos ou instrumentos contendo cantos, bordas, pontos ou protuberâncias rígidas e agulhas capazes de cortar ou perfurar. Os riscos são reais e constantes, podendo acontecer em hospitais, clínicas de qualquer lugar do mundo, principalmente em locais que não dispõem de dispositivos de segurança para suas agulhas e seringas. A exposição percutânea ocorre com maior frequência nos hospitais, por, obviamente, serem locais onde se realizam muitos procedimentos invasivos e por receberem também pacientes com diversas doenças infecciosas. Aí essa junção de doenças com materiais que são facilmente expostos a acidentes causam uma maior incidência de contaminação nesses locais. Einstein e Smith, por sua vez, reportam que 50% dos acidentes com materiais perfluorocortantes acontece pelo fato desses objetos estarem em locais impróprios de descarte e sem segurança. E os resíduos perfluorocortantes, segundo as legislações sanitárias e ambientais, são compostos por lâminas de barbear, bisturis, agulhas, scalpes, ampolas de vidro, vidrareiras e também outras coisas semelhantes. Esses resíduos devem ser descartados em recipientes de parede rígida, com um tampo resistente ao processo de esterilização e identificação com o Símbolo Internacional do Risco Biológico. De acordo com estudos feitos pela Agência de Substâncias Tóxicas dos Estados Unidos, estipula-se que anualmente ocorram cerca de 9.900 a 17.900 acidentes com agulhas envolvendo auxiliares de enfermagem, de 2.800 a 4.300 com enfermeiros e de 11.700 a 45.300 com profissionais responsáveis pela limpeza e higienização de hospitais e clínicas. Então a gente pode ver que são números realmente alarmantes. E essa frequente exposição aos agentes biológicos é tão alarmante tão alarmante por ser uma contaminação transmitida pelo sangue e os fluidos corpóreos serem as que apresentam mais riscos profissionais da saúde. Agora a gente entra em algumas doenças infecciosas que podem ter como fonte de infecção um acidente com materiais perfluorocortantes. Dentre elas, inclui-se a gonorreia cutânea, a herpes, a malária, a microbacteriose, a febre maculosa, Staphylococcus aureus, Staphylococcus pyogenes, sífilis, toxoplasmose e tuberculose. Aí foram listadas apenas algumas doenças dentre diversas que podem acometer esses profissionais de saúde. E muitas dessas doenças foram transmitidas em raros eventos isolados. Elas continuam a demonstrar, no entanto, que os ferimentos com seringas podem ter consequências graves. O papel das instituições na prevenção de acidentes de trabalho é desempenhar a educação continuada, assim como dispor de uma construção de infraestruturas adequadas ao desempenho de suas atividades laborais. Tem que prover também as unidades e setores de materiais e equipamentos de qualidade, na quantidade apropriada também, e devem disponibilizar recipientes resistentes e impermeáveis em locais de fácil acesso, para a deposição de materiais perfluorocortantes, seringas sem agulhas e ou com agulhas retalhas, apesar de serem de elevado custo. Agora a gente vai apresentar também algumas dessas doenças um pouco a fundo. Começando pela HIV. Vamos abordar agora um pouco do ponto histórico da HIV. A epidemia de AIDS teve início na África há mais de 40 anos. Contudo, só a partir do final da década de 70 e início dos anos 80 transformou-se em uma pandemia. A epidemia foi identificada oficialmente em 1981 pelos pesquisadores do CDC, que é Center of Disease Control and Prevention, dos Estados Unidos, que reconheceram a existência de uma nova doença com deficiência de imunidade celular
Humoral. A doença é basicamente causada por um retrovírus denominado vírus da imunodeficiência humana, que é o HIV, com dois tipos conhecidos, o HIV-1 e o HIV-2, com o genoma RNA da família Lethviridae. O reservatório do homem é o homem, na verdade, com infecção pelo HIV. Agora, a forma de transmissão. O HIV pode ser transmitido principalmente das seguintes formas: relação sexual, transfusão sanguínea ou de produtos sanguíneos contaminados, leite materno, uso de seringas e agulhas contaminadas e acidentes ocupacionais, como é o caso, pode ser um exemplo, os próprios transmissão por contaminação de material PET. O período de incubação compreende entre a infecção pelo HIV e a fase aguda da infecção, ou o surgimento de anticorpos circulantes, podendo variar de algumas semanas até 3 meses, o que ocorre entre 50% a 90% dos casos. O período de replicação lenta, latência, é compreendido entre a infecção pelo HIV e os sinais e sintomas que caracterizam a doença, sendo o tempo médio de 3 a 10 anos. E o período de transmissibilidade poderá ocorrer em todas as fases de infecção, desde o início até o final dessa infecção. E o risco médio de aquisição da HIV após um acidente perto-cortante é de 0,3% e de 0,09% quando a exposição de mucosa. Nos Estados Unidos, até o ano de 2013, foram documentados 57 casos confirmados de infecção pelo HIV após acidente ocupacional. Agora a gente vai falar um pouco sobre a hepatite B. A hepatite tipo B é classificada como uma doença sexualmente transmissível, porém pode ser transmitida através do uso de seringas contaminadas e materiais que contêm o sangue. Segundo a OMS, 2 bilhões de pessoas infectaram-se em algum momento da vida, sendo que 300 milhões evoluindo para a doença crônica. O vírus da hepatite B é constituído de um antígeno de superfície denominado HBsAg, também conhecido como antígeno austral. Uma parte central, o pore, que interage com o DNA viral e contém antígeno HBcAg, e ainda um antígeno solúvel denominado HBeAg, associado à replicação viral. O período de transmissibilidade, de 2 a 3 semanas entre os primeiros sintomas, continua durante a fase aguda, e no estado de portador crônico, podendo persistir por vários anos ou por toda a vida, caso o paciente não consiga depurar o vírus. O risco de aquisição após um acidente envolvendo sangue contaminado pelo vírus da hepatite tipo B é bem conhecido e pode variar conforme o estado sorológico do paciente-fonte, que reflete a replicação viral, e a situação vacinal do funcionário, em exposição percutânea envolvendo sangue sabidamente contaminado pelo vírus da hepatite B, com a presença do HBeAg, que é o marcador de replicação viral. A vacina disponível para o vírus da hepatite B é feita por técnicos de engenharia genética resultando em materiais recombinantes de alta imunogenésia. É bem tolerada, sendo que seus eventos diversos resumem-se basicamente a dor no local de aplicação e febre nas primeiras 48 a 72 horas após a vacinação. Agora vamos entrar na parte da hepatite C. O vírus da hepatite C tem como principal característica a sua forma de transmissão, que acontece por transfusão de sangue e hemoderivados de doadores contaminados em banco de sangue, sem aplicação adequada de testes de triagem. O período de incubação pode variar entre 2 semanas e 6 meses, com média entre 5 a 10 semanas, e o período de transmissibilidade ocorre desde uma semana anterior ao início dos sintomas da doença aguda. Porém, como acontece na maioria das infecções pelo vírus da hepatite, os sintomas da doença aguda frequentemente não estão presentes. E o risco médio de aquisição da hepatite C após experimentos perfurocortantes é de 1,8%, variando de 0 a 7%, de acordo com o tipo de exposição e a carga do paciente. Agora, vou ser apresentado algumas curiosidades acerca do assunto. Primeiro, epidemiologicamente falando. Bem, o surgimento da AIDS no início da década de 80 levou a profissionais da área da saúde à implementação e intensa preocupação com a possibilidade de adquirir o vírus através de materiais perfurocortantes. Os acidentes com agulhas transmitem muitas doenças envolvendo vírus, bactérias, fungos e outros micro-organismos para os trabalhadores de saúde, pesquisadores de laboratórios ligados à veterinária.